Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na palavra de Deus. Hoje, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 22 até o 35. Jesus havia feito a multiplicação dos pães, e aqui então é um episódio que está ligado a isso. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Já desde a antiguidade, a humanidade, infelizmente, demonstra o que é simplesmente existir no mundo e não necessariamente viver já neste mundo. Na antiguidade, por exemplo, governantes, reis que dominavam, exploravam, não cuidavam do povo como deveriam, mas bastava eles realizarem competições ou fazerem espetáculos, e estes muitas vezes custavam a vida de pessoas, como nós temos até filmes de gladiadores e por aí se vai, ou distribuírem alimento para o povo, que o povo acabava achando que estava tudo bem, não importando quem reinava. Infelizmente, nós vemos algo muito parecido ainda hoje em todas as eleições, independentemente de partidos políticos. Muita gente vende-se por causa disto ou daquilo, vende o seu voto por uma cesta básica, enfim, por um bocado de pão, por um privilégio. Antes de seguirmos, é necessário eu dizer duas coisas. Primeiro, há políticos honestos, que querem o bem do povo. E segundo, que também eu não estou falando ou defendendo nenhuma posição político-partidária. O que eu estou dizendo é que a humanidade preocupa-se cada um com o seu eu, com o meu privilégio, com o que eu posso ganhar com isso. Independentemente do político governante ser alguém de caráter ou não, se governará para o bem ou não de todo o povo. E se bem que compra de votos
a coisa já demonstra não ser uma boa opção. Mas enfim, o assunto não é política, mas sim qual é um pensamento que a humanidade tem. E aqui no nosso texto, nós temos uma profunda demonstração do que é o existir do ser humano e o que é o viver, o que é a vida que Deus quer e tem para nos dar. Jesus havia feito a multiplicação de pães e de peixes, em que de 5 pães e de 2 peixes ele havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas. E agora aqui neste episódio, o povo vai ir atrás de Jesus. Jesus falava sobre o reino dos céus, sobre vida eterna, sobre perdão de pecados, sobre a paz que vem de Deus. E os milagres que ele fazia apontavam para tudo isso, para quem ele era, Deus entre os homens. Porém, quando a multidão vem até Jesus, Jesus diz a essa multidão: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles viram o que Jesus fez, ouviram o que ele disse, promessas de perdão, de vida eterna, de paz. Eles conheciam o Antigo Testamento, em que Deus havia providenciado pão para o seu povo. E agora o que Jesus tinha feito tinha alguma relação. Mas a preocupação do povo, de cada um, era o eu. O que eu posso ganhar com esse Jesus? Qual o proveito que eu posso tirar disso? E até mesmo queriam então fazer de Jesus um rei deste mundo, um líder político. Afinal, ele nos dá comida de graça. Se ele é Deus, que está cumprindo com a sua promessa de perdoar a humanidade, de reconciliar a humanidade com ele, de restaurar a sua criação, promessa de vida eterna, bem, eu não sei, mas com ele a gente tem comida de graça. Este é o existir da humanidade. Coisas necessárias para a vida, sim, claro. E Jesus sabe disso, ele havia alimentado essas pessoas. Mas a existência do ser humano se limita apenas a isto. E o próprio Deus, que é o grande Senhor da criação, apesar de suas grandes promessas de vida eterna na eternidade, de reino dos céus onde habita justiça, verdade, paz, bondade, promessas de uma vida em toda a sua plenitude, nosso interesse neste Deus se limita apenas a satisfazer os meus caprichos desta vida, em comida, bebida, dinheiro, carro, casa. O que muitas destas coisas são necessárias, claro, nós não estamos discutindo isso. Mas se limita apenas ao que perece, estraga, apodrece, inclusive nós, nossos corpos. Queremos Deus apenas para nos dar coisas que estragam, que apodrecem, que alimentam um eu que estraga, que envelhece, que morre, que apodrece. Que existência mais triste. Que realidade mais apavorante. E existir assim é possível. É possível passar a sua existência neste mundo assim, mas numa infelicidade só. Podendo ostentar uma aparência de uma boa vida, mas que é seca, vazia por dentro, sem paz, sem a verdadeira alegria.
Pois por mais que você se esforce, por mais que você tenha tudo o que pensa que é preciso, ainda assim, tudo juntamente com você secarão, apodrecerão. E só restará a lembrança do que um dia foi. E para você, a triste realidade de uma existência completamente afastada de Deus, no mais intenso sofrimento que a Escritura relata, o inferno em sua plenitude. Mas Deus, ele não se acomoda, ele não se conforma a nós apenas existirmos. Deus quer nos dar vida. Ele quer que nós vivamos. Por isso Jesus diz àquela multidão: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Jesus, ele tem um alimento diferente, que não se estraga, que não apodrece, um alimento que permanece para a vida eterna. E Jesus diz que dará este alimento. Porém a multidão pergunta: mas o que é que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Ou seja, o que eu tenho que fazer para conquistar isso? E Jesus responde: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. O povo então disse para Jesus: mas que sinal o Senhor pode fazer para que nós vejamos e nós creiamos no Senhor? E Jesus já havia multiplicado os pães. Mas o povo diz: olha, Moisés deu o pão do céu aos nossos antepassados. Então, o que o Senhor pode fazer a mais aí de diferente? Eles sempre colocavam Deus fora das coisas que eles tinham, que eles ganhavam. E Jesus diz a eles que não foi Moisés quem havia dado pão a eles, mas Deus. E é Deus quem dá o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E o pessoal ainda não entende. E não conseguem sair da realidade de pão, de comida, alimento, de coisas passageiras, do pão de cada dia. E pedem para que Jesus lhe dê sempre desse pão, então. Ao que Jesus abre o jogo de vez e diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. De uma conversa sobre pão que com o tempo se estraga, apodrece, nosso texto acaba com Jesus falando sobre o alimento, sobre o pão que não estraga, que não apodrece, que permanece depois da morte, que dá vida eterna. E este alimento é o próprio Jesus. Todos aqui que estão me ouvindo, assim como eu, nós existimos. Não há como negar. Nós nascemos e hoje estamos aqui. Mas a todos nós que viemos ao mundo, em nós não há esta vida que Jesus está falando aqui. Em nós não há uma vida que não estraga, que não apodrece, vida que permanece para além da morte. Nós viemos ao mundo e assim como aquela multidão nós temos de correr e correr para termos comida, sim, faz parte. Porém, por mais que a gente corra atrás disso, por mais que a gente corra para ter uma casa, um carro, por mais que a gente corra para ficar curado de uma doença, e nós temos de fazer essas coisas. Mas por mais que nós façamos tudo isso, assim como
Cada um de nós estraga, envelhece, apodrece, se termina. Assim como acontece com as coisas, acontece conosco também. Nós envelhecemos, morremos, nós apodrecemos. E por isso também é muito triste. É um engano só quando se faz exatamente o que este povo está fazendo. Buscando a Jesus unicamente por causa destas coisas. Volto a dizer, não que elas não sejam importantes, não que Deus não queira nos dar ou que Ele não saiba que são necessárias. Mas é muito triste quando se busca Jesus apenas por isso. Pois no fim, você, eu, juntamente com todas essas coisas, nós iremos perecer. Por isso, assim como os milagres de Jesus não tinham um fim em si mesmos, mas eles apontavam para algo muito maior, a fim de que o povo compreendesse, assim também os milagres dele valem para nós hoje. Eles nos dão um sinal, uma direção, o sinal de que Deus em Jesus vem trazer ao mundo, a mim e a você, muito mais do que um alimento que estraga, mas um alimento que permanece para a vida eterna. O próprio Jesus, sua vida. E esta vida é dada e foi dada a nós através do nosso alimento, através do nosso alimentar-se da sua palavra no batismo, na palavra proclamada na Santa Ceia. Jesus, o pão da vida. Existir no mundo é a vida toda a correr para satisfazer suas necessidades materiais, com um vazio por dentro. E por fim ver sua existência ser apenas um correr atrás do vento e terminar dentro de um caixão. Que tristeza. E Jesus nos convida e nos dá nele vida. Diferente de só existir, Jesus nos dá vida, a sua vida, que permanece eternamente e que por isso dá sentido à nossa vida já neste mundo. Pois nos faz andarmos na terra, sabendo-se amados, perdoados por Deus, com a inexplicável eternidade nas bem-aventuranças celestiais, garantida a nós em Jesus, pelo que Ele fez por nós. E isso dá sentido à vida já aqui, hoje. E naturalmente, ainda que, assim como todo mundo, nós precisamos trabalhar pelo pão diário, pelo pão de cada dia, mas por dentro, a saciedade de espírito. Pois como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus, o pão da vida. Este alimento nos dá a vida, que permanece e nos é dado no batismo, na proclamação da palavra, na ceia. Pois o pão da vida é o próprio Cristo, a palavra encarnada. Que Deus nos conceda o privilégio de sempre podermos e querermos nos alimentar deste pão da vida, que hoje e mais esta vez lhe está sendo dado. Deus em Jesus veio ao mundo, pagou pelo nosso pecado, morreu e ressuscitou e vive eternamente. E Ele diz: eu sou o pão da vida que desce do céu. Quem crê em mim tem vida eterna. A você que ainda não crê, a comida que você come em casa apodrece. E você um dia apodrecerá com ou sem ela.
Por isso o convite de Deus lhe está sendo estendido. A você que crê em Cristo como seu Salvador, bem-aventurado és, pois foi Deus quem te salvou. E ao voltar para a sua vida no seu dia a dia, ainda que um dia você tenha dificuldades para ter o seu pão de cada dia, saiba que Deus te deu de graça o pão da vida eterna, Jesus. E este ninguém tira de você. Nada na vida, nem a morte. Pois em Jesus você já é um cidadão da nova criação, aguardando a plena manifestação do reino dos céus. Que Deus dê a mim e a você fé nestas palavras. Amém. Convido a você a toda semana acompanhar conosco os nossos vídeos devocionais. Tem muita gente que pede e a gente disponibiliza esses vídeos devocionais via WhatsApp no particular. Caso você queira receber os vídeos devocionais via WhatsApp, né? Então no particular aí no Face, entre em contato comigo, me repasse o seu número, né? Que eu lhe envio esses vídeos devocionais pelo seu WhatsApp toda semana. Caso algum dia você queira caminhar conosco presencialmente, em nossos cultos também é convidado para isso, também com certeza será bem recebido. E no mais, grande beijo, grande abraço e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque com o pão da vida que é Jesus, não há fome, não há sede espiritual, pois Ele é o alimento que nos dá a vida eterna e nos dá do seu Espírito, a água da vida, que não nos deixa ter sede espiritual. Fiquem com Deus.